Tenho certeza que vai ser incrível. Maravilha. Eu gostaria, Israel e Sheila, que vocês se apresentassem e se pudesse falar brevemente um pouquinho da história do testemunho, como surgiu isso, se vocês passaram por algo relacionado ao bullying para entender essa dor e falar, eu preciso ajudar essas pessoas que estão do outro lado. Como que foi? Só não pode chorar ou pode chorar? Pode chorar, Que vamos chorar bom. junto. Bom, o projeto ele nasceu há 6 anos, né? Que é o Projeto School. Ele iniciou a nossa primeira palestra foi dia 23 de setembro de 2019. E sim, para mim poder falar sobre bullying, eu fui também uma vítima e também fui um agressor. E, consequentemente, eu costumo dizer assim, né? Só pode falar da dor que um dia passou por ela. Quando a gente passa por esse cenário, a gente não consegue entender o propósito. E se a gente for colocar dentro do que a Bíblia diz, que ela fala que todas as coisas cooperam para o bem. Cara, é muito louco você pensar nisso, né? Como que você vai associar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e você associar uma tragédia? Cara, não faz sentido você entender que isso também coopera. Mas eu sempre falo assim, não tem como você ter a percepção desse entendimento se você julgar o teu cenário do momento. A frase da minha vida é assim, ó, não é justo você fazer definição do seu momento como definição de toda a sua história, porque era só um momento. Então, quando você passa um cenário caótico, complicado, é automático que a gente define, cara, minha vida está acabada, por conta do momento. Mas quem disse que esse momento é a definição da sua história? Então, quando a gente olha para esse cenário e vê que tantas coisas que a gente passa por adversidades, por problema, a gente consegue entender que hoje na nossa vida, tudo é um determinado tempo. Há um tempo para todas as coisas. Então, quando eu passei por um cenário de ser uma vítima, quando eu, consequentemente, me tornei também um agressor, é óbvio que eu fui apenas um reflexo de um lar. E a gente entendeu que agora a gente precisava, pós-cura, a gente precisava agora alcançar pessoas. Então, consequentemente, eu vim numa fase complicada de um período de depressão, que foram 6 meses desafiador na minha vida. Qual a sua idade na época que você passou por isso? Eu estava com depressão, eu estava aproximadamente com 32, 33 anos, mais ou menos. E eu entendi assim, na época, é lógico que a gente sempre quer buscar resposta para tudo, né? Natural do ser humano, né? E eu falo que eu sou um dos caras que mais faço pergunta para Deus, né? Eu sempre pergunto por quê. Eu sou apaixonado pelo porquê. Eu acredito que eu sou o cara que mais incomoda ele no porquê. Porque eu acho que o porquê ele abre muitas portas. Todas as vezes que você quer tentar encontrar uma resposta, você mencionando o porquê, eu acho que ela abre muitas portas de pensamento. A filosofia diz que não existe uma verdade absoluta, né? Depende muito do ponto de vista. Porém, a Bíblia ela é uma verdade absoluta. Então, ela é sucinta, ela é real. Então, ela é orientação. E eu entendi depois do processo que tinha um porquê eu estava passando por aquilo. E, consequentemente, eu tive que tirar da minha vida uma frase que eu carregava como tabu. Que frase que é essa? Aquela que as pessoas dizem assim, nunca pergunte a Deus o porquê, mas sim o pra quê. Por que que eu tirei ela? Porque eu acho muito injusto você ter um pai, se você não puder perguntar pra ele por quê, querido, Total. você vai perguntar pra quê? E é o melhor dos pais. Aí a gente vive um tabu assim meio religioso e falar assim, não vou perguntar pra ele por quê, não. Aceita. Não, querido, eu vou perguntar pra ele por quê. Sim. É com ele que eu vou me relacionar, então, consequentemente, eu entendi que tudo que eu estava vivendo nesse processo tinha sim um porquê, tinha sim um propósito. Porém, eu fui descobrir isso só depois, né? Quando eu passei esse processo, aonde ele me colocou diante de alunos, diante de uma escola com uma quadra com 700 alunos, onde eu vi inúmeros alunos se abraçando, aí eu entendi o porquê que eu passei por aquele processo, porque eu estava vivendo a experiência, né, que é a misericórdia, né, misericórdia, é o meu coração na miséria de alguém. Então eu me vi com propriedade para hoje, como as pessoas me intitulam, né, especialista em bullying, mas primeiro eu tive que passar por esse processo para que hoje eu pudesse estar aqui, sentado com você, Glória um canal a tão Deus. importante e podendo alcançar muitas vidas. Amém. A dor não te parou, ela te moldou. Muito. Demais da conta. E se somos um vaso na mão do oleiro, precisamos passar por processos e desertos para alcançar o ápice da onde Deus já nos enxergou. Com certeza. Meu Deus, se Deus fala, Israel, você vai passar por isso e por isso. Você vai falar, não, Deus, não vou não. Me tira dessa, é ou não é? Com certeza. Se a gente soubesse o caminho de todo o processo, não é Pai verdade? Abraão foi assim, né? Só vai para um lugar que eu te mostrarei, mas não falou para Exatamente. Mas Só a vai. fé moveu. Acredita Né? e pega, duvida e larga. Meu pastor fala muito isso. Exatamente. E você hoje é palestrante? Hoje eu estou atuando, né, como palestrante, o projeto está aí há 6 anos.
A gente iniciou ele e durante 4 anos ele foi um projeto totalmente social, né, onde a gente optou em estar servindo as escolas, servindo pessoas. A gente tinha uma empresa, consequentemente não deu certo a empresa, não funcionou, a gente entrou num processo de falência aí. Aí eu me vi meio que numa encruzilhada, né, sem saber o que fazer. Aí depois eu entendi que aquilo ali também tinha um propósito. Então foi onde a gente fez uma mudança de chave e resolvemos fazer do projeto também um propósito maior, com 100% de dedicação a ele. E a gente se dedicou intensamente. Aí essa aqui eu já carrego ela faz uns Sim. 5 aninhos comigo, né? Olha. Que o povo acha, a gente vai na palestra, o povo acha que ela é minha esposa, né? Aí Eu fico bravo que você não me apresenta por causa eu disso. me apresento. Aí eu falo assim, não, ela não é minha esposa, não, ela é minha irmã. E também falo assim, que eu falo, eu não vou não, porque ela é muito chata, né, pra ser minha esposa. Isso é mal de irmão, né? Ai, meu Deus. Isso é mal de irmão, o irmão tem essa dificuldade. Mas ela escolheu abraçar comigo e a gente tá junto nessa missão de poder estar dentro desse ambiente escolar. É desafiador, mas, cara, é a melhor experiência que eu vivo todos os dias. Gratificante demais. Eu tô tentando descobrir uma palavra que eu acho que era um pouco mais que É gratificante. Eu consigo resumir mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo claro. Quando você está numa igreja, que você está ministrando, eu já vi no processo de itinerância, as pessoas elas entram no modo automático de estar naquele ambiente. Sim. Então você tem que ter hoje uma boa desenvoltura para você atrair a atenção desse público. Por quê? Vou usar, pode falar coisa polêmica aqui? Não? Pode. Pode, então beleza. Eu costumo dizer que, infelizmente, nós estamos num tempo de obesidade de palavra. As pessoas são muito bem alimentadas, só que estão vivendo numa obesidade, porque não entendeu que o reino é sobre você construir, receber e construir com o próximo, é você distribuir. Verdade. Consequentemente, tudo que você joga lá, você pode jogar uma boa mesa farta e as pessoas parecem que já estão entojadas, não cabe mais. Aí, cara, quando você entra dentro do ambiente escolar, embora ali dentro eu não vou para tratar a religião, a gente vai ali para tratar o processo da cura, o processo do perdão. A referência que Cristo deixou, uma migalha que você joga se torna um banquete. Então, por isso que eu falo que é satisfatório estar naquele lugar, porque eu me sinto privilegiado de poder estar alcançando pessoas, servindo pessoas e propagando aquilo que Cristo ensinou, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Pai. Então, a essência do amor é o que me move para poder estar dentro desse ambiente, deixar família, ficar a semana inteira viajando, porque realmente eu me sinto privilegiado de poder estar naquele lugar lá. Glória a Deus. Eu acredito que você foi um vaso escolhido do Senhor para ajudar pessoas. Só de você entender e falar e manifestar isso, que é sobre o outro, não é sobre você, você entendeu um bom pedacinho do reino de Deus. Com certeza. Eu creio. Com certeza. E você, Sheila, mulher de Deus, também acredito?